Boa tarde para todas as mulheres que estão nos acompanhando. Tudo bem com vocês? É muito bom poder estar aqui em mais essa tarde de TPM junto com vocês. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu quero agora apresentar para vocês, hoje nós temos uma convidada especial, a Adelina Correia. Seja muito bem-vinda, Adelina. Glória a Deus. Ela é esposa do pastor Vitor. Nós estamos aqui na IPI de Alpinópolis, Minas Gerais. E ela é esposa do pastor daqui da nossa igreja, Eu já fui daqui. Isso aí. Desta igreja. Ela é professora de português e vai trazer uma palavra abençoada para as nossas vidas. Amém. Primeiro eu agradeço o convite. É um privilégio, né, a gente falar da palavra do Senhor. Quando a gente é convidado para esse tipo de coisa, nós somos abençoados primeiro, né? Verdade. Abençoados porque, apesar da gente ler a Bíblia todos os dias, o Senhor vai falando no nosso coração de uma maneira muito especial, né? E quando a Paola me convidou e me falou sobre o propósito desse projeto, eu já tinha no meu coração uma palavra. Eu tenho pesquisado sobre as mulheres da Bíblia, né? Como que Deus usa e usou as mulheres no passado. E histórias lindas, né? Sim. Gente, mulher foi uma criação muito especial de Deus mesmo. Verdade. Mas uma história me fala muito o coração, sabe? É a história de Débora. Eu estou até com a camiseta do Desperta Débora. Nós temos o ministério aqui na igreja. É um ministério muito abençoado. Mas a história de Débora, todas as vezes que eu leio, há uma lição nova na minha vida. Deus fala de uma maneira diferente. Deus destaca um versículo que eu ainda não tinha prestado atenção nele. E me edifica como mulher e como serva do Senhor também, né? A Paola me pediu um tema, né, Paola? E Deus me deu o tema, as mulheres que Deus usa, né? E Débora, ela foi uma mulher muito usada pelo Senhor, né? Ela foi uma mulher espetacular, assim. Eu tenho um carinho muito grande por esse personagem bíblico. E só para a gente contextualizar, né, a história de Débora está no livro de Juízes, a partir do capítulo 4, né? O capítulo 4 e o capítulo 5, que é o Cântico de Débora e Baraque, trazem a história dessa mulher. E, além de mulher, ela teve o privilégio de ser juíza, profetisa do povo de Israel durante um tempo. E, além de juíza e de profetisa, ela foi esposa. Ela era a esposa, ela tinha um lar. E eu quero falar sobre essas coisas hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Onde que situa essa história? Como que estava o povo de Israel quando Débora apareceu nesse cenário da história do povo de Deus? O povo já estava estabelecido na Terra Prometida, cada tribo no seu espaço, e não havia reis ainda, era no tempo de juízes, né? Deus levantava de tempos em tempos homens, e no caso de Débora, a única mulher juíza, né, nesse período, e para estabelecer a vontade dele entre o povo. Deus era o rei do povo, né? Eu acho que o maior erro do povo de Israel foi exigir para si um rei, sendo que ele já tinha o grande rei, né, governando esse povo. E ele usava os juízes e os profetas para gerir, né, para aquele povo ali. E havia uma ordem e uma promessa de Deus para aquele povo. Se o povo o servisse com integridade, ele seria com ele. Mas se o povo abandonasse esse Deus, ele tiraria a mão desse povo e esse povo pereceria, né? E foi o que aconteceu nesse período com o povo de Israel. Eles foram infiéis ao Senhor e o Senhor permitiu que o rei Jabim, que era o rei de Canaã, ele tomasse aquele povo. Ele sobressaltava aquele povo. Durante 20 anos foi um jugo muito terrível. Foi um período de muito sofrimento para aquele povo. Ele era muito cruel e tinha um exército muito poderoso. E os despojos das guerras que eles tinham eram as mulheres. Então, eles matavam os homens, as crianças, destruíam tudo e pegavam as mulheres como escravas sexuais.
né? Cada soldado saíam com 2, pra você ter uma ideia. O povo de Israel perecia financeiramente, porque, imagina, não se podia plantar. Ninguém queria morar fora das cidades fortificadas. Quem morasse em aldeia, provavelmente ia perecer na mão do exército desse rei. Então, era um período muito difícil. E durante 20 anos, o povo sofreu com esse exército desse rei, com o poder desse rei, mas não clamava ao Senhor. Eu fico imaginando isso. Você imagina? Eu acho que eles sabiam que eles estavam errados, né? Não é verdade. Mas eu acho que é a primeira lição dessa história, né? Pequei contra o Senhor, sei que eu fiz alguma coisa errada, não perca tempo, coloca seu joelho no chão, clama ao Senhor o mais rápido possível. Não espera 20 anos, não. Esse povo esperou 20 anos para clamar ao Senhor misericórdia, para reconhecer o pecado dele. Imagina, né? 20 anos se passaram e o povo reconhece seu pecado, dobra o joelho no chão e clama ao Senhor. O que o Senhor faz? Levanta Débora, desperta Débora. Né? É maravilhoso o chamado de Débora para ser mãe daquele povo, mãe espiritual daquele povo. Deus desperta Débora e dá a ela espírito de sabedoria, de entendimento e de poder, de autoridade, né? Diante daquele povo. E a primeira lição que eu tenho a respeito de Débora é a sabedoria dela, sabe? Ela atendia debaixo de uma palmeira, palmeira de Débora. Aí eu fiquei pensando, por que será que debaixo de uma árvore, né? Provavelmente ela tinha uma tenda, né? Mas aquela mulher era muito sábia. Ela atendia o povo de Israel todinho. Quem viesse ao encontro dela procurando uma resposta, um conselho, porque ela era juíza, ela atendia. E ela era mulher. Não era vamos dizer assim, uma atribuição muito comum para a mulher ser juíza naquela época. A gente tem que lembrar que a sociedade israelita era uma sociedade patriarcal. As mulheres nem eram contadas. Então, para Deus levantar uma mulher, tinha uma lição ali, né, para aquele povo. E ela atendia fora da cidade a qualquer um, de qualquer tribo que viesse, debaixo de uma árvore. Por que será que ela fazia isso? O que você acha, Paulo? Acredito eu que está ali para todo mundo ver, né? Não está aí fechadinho. Não está. Ela era uma mulher casada. E você imagina ela atender, quem viesse tirar uma dúvida com ela, um aconselhamento, fosse um homem. Né? E ela atendesse num lugar fechado. Não dava certo. Não dava certo. Ela colocaria a idoneidade dela em dúvida, né? Então aquela mulher não queria ter a aparência do mal. E eu acho que isso vale para nós também, que estamos no ministério, que somos servas. O Senhor pode colocar na nossa mão um ministério de aconselhamento, né? Por que não? Verdade. Né? E eu acho que a gente tem que ter prudência nessa hora. Se for aconselhar um homem, chame um esposo. Quando a Bíblia cita que ela era casada, eu imagino que esse esposo está por ali, apoiando o ministério dela. Ela está debaixo de uma autoridade, da autoridade do marido dela. E ela se expõe, quem quisesse ver o aconselhamento dela, a atitude dela, poderia ver. Ela estava em público. Né? Então, a primeira dica que Débora deixa para nós, não tenha aparência do mal, não permita que a aparência do mal esteja sobre você. Né? Seja em tudo que você fizer, não só nesse ministério eu usei o ministério de aconselhamento, mas deixe as claras, não deixe nada escondido, faça abertamente, né? Eu acho que quando a gente esconde alguma coisa é porque não é bom, né? Então, Débora era algo né, estranho, errado, pode ter ali, né? Então, é melhor mesmo, né? Que façamos tudo aí às claras. Às claras, isso né? É importante, muito legal isso, muito importante. Isso me chamou a atenção. Outra coisa que me chama a atenção na atitude de Débora é que ela era uma mulher que tinha visão. Ela tinha uma visão espiritual muito grande, mas porque ela tinha um relacionamento com o Senhor. Né? Aqui, no versículo 6, ela chama Baraque e ela fala, Baraque, olha, Deus mandou você e mais 10 mil homens entrarem em combate com Sísera, que era o comandante dos exércitos, do grande exército do rei de Canaã. E Baraque, ele
não acredita muito. Ele fica, mas espera aí, né? Se eu só vou se você for comigo. Mas Deus falou, né? Deus falou e ele já sabia que ela era profetisa e que Deus falava com ela. Ela viu lá na frente que Deus daria vitória para aquele exército pequenininho, sem nenhum recurso, contra o exército grande de Císera. Mas Baraque não viu, não teve essa visão, a mesma visão de Débora. Débora viu lá na frente a vitória do povo de Deus, porque ela tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor revelava para ela aquilo que ele tinha para o povo dele, né? E nós também precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade com a palavra do Senhor, principalmente, intimidade de oração com o Senhor, Ele fala no nosso coração. Verdade. Ele nos dá a visão daquilo que nós precisamos, né? Nós temos hoje, por exemplo, um inimigo tão cruel quanto o exército de Císera, né? Um inimigo invisível que nos atormenta, nos deixa dentro de casa, como o povo de Israel estava naquele tempo, que ficava todo mundo trancadinho nas cidades. E às vezes nós nos afligimos, né? E nós, às vezes, nem cremos que o Senhor vai fazer alguma coisa, que o Senhor está no controle disso. Quantas pessoas se questionando, né? Cadê Deus em tudo isso? Por que Deus está permitindo tudo isso? Eu já ouvi tanto esses tempos, esses dias, né? Ou então desanimando, quanta gente perdendo a fé, sabe? Em função desse inimigo que nos assola hoje, né? Eu fiz muita comparação entre o povo de Israel daquela época conosco hoje. Nós estamos fechados em casa, não tem como transitar, o comércio fechado aqui em Alpinópolis, nós ficamos muito tempo sem mercados abrirem, sem lojas, exceto os essenciais. E muitas vezes nós nos apavoramos, nós não acreditamos que o Senhor está à frente dessa batalha, né? Embora o processo não seja muito fácil, nós temos que crer, nós temos que ter visão espiritual de que lá na frente o Senhor guerreará por nós, o Senhor cuidará de nós. Que há um propósito, né? Há um propósito em tudo isso, né? Débora tinha essa visão, porque o Senhor tinha dado a ela essa visão, mas porque ela tinha intimidade com o Senhor, né? Se nós nos propusermos a ter essa intimidade, com certeza o Senhor nos fará ver além, né? Daquilo que os nossos olhos físicos veem, né? Verdade. Outra coisa que me chama a atenção na atitude de Débora é a questão do incentivo. Débora era uma mulher que Deus usou para ser bênção na vida de pessoas, sabe? Ela chega para Baraque e ela diz, você vai ser vitorioso. Deus vai usar você e seu exército para vencer o exército de Císera. Ela encoraja aquele exército, né? Você imagina, ela tinha 10 mil homens à frente dela, né? Porque quando ela dá essa chamada em Baraque, ela dá em 10 mil homens junto com ele, né? E ela chega e diz, olha, o Senhor está te dizendo, você vai ser vitorioso. Né? E o Senhor tem promessas de vitória para todos nós. Amém. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então, muitas vezes a gente deixa de dizer isso para as pessoas. Olha, você é um vencedor, né? A morte já não tem vitória sobre sua vida. Se você crê em Jesus, o seu destino é a vitória, né? A salvação é algo que nós acreditamos, nós presbiterianos reformados, que nós não perdemos se um dia nos foi dado. Então, que sejamos nós também incentivadores, encorajadores de pessoas. Quando você vê alguém muito triste, alguém que é servo do Senhor, desanimado, você é um vencedor. O Senhor já te deu vitória. Faça como Débora, leve para as pessoas essa mensagem de positividade, porque o Senhor nos dá isso. Né? Ele tem uma promessa sobre a nossa vida e nós temos que ser, como diz, os atalaios dessa promessa. Né? Verdade, que lindo isso, né? Que linda essa verdade, né? De ser alguém que traz esperança, né? Essa esperança, essa motivação, lindo, muito legal, muito importante. Fala ao coração da gente. E outra coisa, olha só quanta lição, né, que Débora fala com a gente. Ela, no cântico de Débora, ela se coloca
como mãe de Israel. Aí é ela quem, como pessoa, que se coloca nessa posição. Eu me coloquei como mãe de Israel. Aí eu falei, gente, o que é uma mãe? Né? Nós somos mães, nós sabemos o que é ser mãe. A gente é mãe só quando a criança nasce, a gente é mãe só quando ela vira adolescente. Não, né? Mãe é algo que não se deixa de ser, né? Você é mãe em todas as situações e é a pessoa. Eu ainda tenho mãe e a minha mamãe, Terezinha, eu tenho 44 anos, a mamãe tem quase 70. E ela cuida de mim até hoje. Que lindo. Ela cuida, se ela descobre que eu estou com algum problema de saúde, ela dá um jeito de mandar uma vitamina. Que lindo. Então, mãe é alguém que caminha com a gente a vida inteira. Sim. Independente de onde eu esteja, de que caminho que eu esteja trilhando. Né? Mãe é aquela que vai chorar conosco, aquela que vai sorrir conosco. E é aquela que vai sofrer conosco quando nós enfrentarmos nossas batalhas, né? E são tantas durante a vida, não há quem não passe pelas batalhas da vida, né? E quando Débora se coloca como mãe de Israel, ela se posiciona como alguém que vai caminhar junto com filhos. Você imagina? E os filhos dela estavam indo para uma guerra que ninguém acreditava que eles iam sair vivos de lá. Né? Só ela mesma. Então ela marcha junto com esses filhos. O Baraque vira para ela e fala, eu vou para essa guerra, mas eu só vou se você for junto. Baraque não acredita na palavra que Deus tinha dito a Débora, que ele ia ser vitorioso. Ele falou, não, só vou se você for junto. Ela falou, eu vou. E ela vai. E eu fiquei imaginando, pensa só, Débora era uma mulher como eu e você. Nós somos sensíveis, nós temos as emoções mais afloradas, não é assim? Sim. Gente, quando eu tenho algo importante para fazer, hoje, essa noite, sonhei com esse momento aqui. Quando a gente tem algo importante para a gente fazer, a gente nem dorme direito. Os homens, 3, 2, 1. Acabou. É boa, o noite, eles já estão dormindo. A gente não, a gente pensa, a gente repensa, a gente planeja o dia. Nós somos pessoas mais sensíveis, até porque o nosso olhar ele é mais aberto para as coisas, a gente vai ver os detalhes, né? Nós não fomos feitas para batalhas do tipo que o povo de Israel enfrentava naquela época, né? As mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. A cultura na época era essa, Era essa. E eu acho que ainda é a nossa função, né? Nossa função é o cuidado. Sim. Nós estamos ali para acolher. Eu acho que a função, Deus criou a mulher para o cuidado, né? Verdade. Aquela mulher virtuosa, ela tinha os seus trabalhos, mas eu acho que o que enaltece aquela mulher é porque ela era uma boa esposa, ela era uma boa mãe. Deus nos criou para sermos realmente o suporte, né? Sim, a base de dentro da casa dela, né? Exatamente. É verdade. Essa expressão de submissão, um dia, como professor de português, a gente fica esmiuçando as palavras. Aí tem uma matéria chamada etimologia, né? De onde que vem a palavra submissão? Um dos significados é suporte. Aquele que está abaixo, mas suportando, né? Olha só. É lindo de ver. Eu não conhecia, não. Olha só. É um dos significados. E quando a palavra missão vem junto com o sucumbi ali, é aquela que vai junto, que caminha junto, né? Então, Débora era mulher, então a mulher tinha essa função de cuidar. E de repente ela se vê no fronte, marchando junto com aqueles homens ali para algo muito brutal, né? Ela com a sensibilidade dela, eu imagino aquela mulher à frente de um exército. E ela marcha junto com aqueles filhos, eu me emociono. Aqueles filhos que ela tinha adotado como filhos espirituais. O projeto Desperta Débora, ele surge inspirado nessa atitude de Débora, de adotar o exército como filhos. Hoje, o Desperta Débora, ele trabalha com a seguinte ideia, mães de joelho, filhos de pé. Mas não são só os filhos do ventre para quem a gente ora, nós oramos por filhos que o Senhor nos dá no coração. Né? Então, assim como Débora, as Déboras hoje, elas
oro pelos sobrinhos, pelos vizinhos, por aqueles que nós amamos, alunos. Eu tenho um monte de filhos alunos. E ela marcha junto com aqueles filhos, né? Quando ela se propõe a ser mãe, ela não foge ao compromisso de andar junto, de caminhar, de sofrer junto e de incentivar de novo, né? Eu tenho filho adolescente, você acha que você também, né? Fase bonita. E a gente tem que viver junto essas fases todas, apoiando e sendo suporte na vida deles. E ela caminha junto, ela marcha junto com aqueles soldados e eles triunfam em vitória, né? A mulher que Deus usa, ela é uma mulher vitoriosa. É uma mulher que o Senhor dá poder, autoridade, e ela é vitoriosa naquilo que ela se propõe a batalhar, né? Nas batalhas da vida dela, né? Uma observação com relação a essa questão da vitória é que quando Baraque fala, olha, eu só vou se você for comigo, ela falou assim, olha, Baraque, então eu sinto muito, a honra dessa vitória vai ser de uma mulher. Porque se você confiasse no que eu estou dizendo e fosse sozinho, confiado na palavra do Senhor, você seria o dono da coisa. Mas como você não confiou plenamente, Tá querendo a mãe junto? Tá querendo a mãe junto, que o homem tem que ter essa atitude de ir à frente, né? É uma mulher quem vai levar a honra. E realmente foi Jael, o Císera, o Senhor interfere ali. O cântico de Débora diz que chove e trovoadas e o Senhor ganha a batalha por aqueles, como tantas outras que o Senhor interferiu, né? E os israelitas, o povo de Deus saiu vitorioso. Císera foge e chega na tenda de Jael procurando pelo esposo. O esposo não estava. Ela manda ele entrar, dá ele um leite cremoso, ele dorme. Eu não tenho isso na Bíblia, mas eu fico pensando assim, esse cara atormenta a vida da gente. Se ele está fugindo de uma batalha, porque o povo de Deus ganhou dele. Imagina a coragem dessa Jael. Ela sabia quem era Císera, as crueldades, as atrocidades que ele já tinha feito. E ela pega uma estaca eles moravam em tendas, né? E ela crava a estaca na cabeça do Císera. E depois que Císera morre, o rei Jabim perde o poder assim, perde poder mesmo. E o povo de Israel vive 40 anos de sossego. Olha só. Em função, Deus permite que Jael faça isso, né? E realmente, olha só a gente falando de Jael, a gente não está falando de Baraque aqui, a gente está falando de Jael, né? Então o Senhor prova que Ele usa quem Ele quiser, né? Deus não faz acepção de homem e mulher, embora eles tenham papéis distintos, né? Dentro de uma casa, dentro de uma família, no ministério, mas Deus não faz acepção de quem Ele vai usar. Ele encontrando um coração disposto, Ele usa e Ele dá a vitória de acordo com a vontade dele, né? Aleluia! E que lindo a questão de que foram 20 anos que eles não buscaram a Deus, né? Que eles deram aquelas fugidinhas, e foram 40 anos de vitória, né? O dobro. Se a gente for pensar eu o tinha pensado dobro. nisso, olha só que bênção. Que lindo, né? Pensar isso, né? Foram 20 anos, o dobro, 40 anos de essa vitória que você está falando, né? Que Deus dá essa vitória. Olha só, não tinha pensado nesse dobro aí. O Senhor é assim, né? Aleluia! Então, a mulher que Deus usa é a mulher que tem visão espiritual, é a mulher que tem sabedoria, que tem intimidade com Ele, né? A mulher que Deus usa é aquela que encoraja, é aquela que caminha junto, é aquela que se dispõe a amar o próximo, a orar por aquele que às vezes precisa e que não tem como filho, né? É a mulher vitoriosa, aquela que sobre si acredita na vitória do Senhor sobre a vida dela. Então Débora é para mim um exemplo. E se a gente fosse, muita coisa veio ao meu coração, e eu tenho certeza que as irmãs que conhecem esse texto têm mais lições ainda, porque a palavra de Deus é inesgotável, né? Em lições, o mesmo versículo fala diferente com cada um de nós. E foi o que Deus falou no meu coração. Débora é alguém
na qual a gente pode e deve se inspirar, assim. Quando me lembro de Débora, eu lembro de mulheres que a gente honra, inclusive ao me lembrar delas, porque são pessoas que foram usadas para nos abençoar. Nós temos uma senhora, ela já está nas mansões celestes, a tia Hilda Pio. Eu me lembro que quando o Vitor morreu, o Vitor foi fazer o culto fúnebre dela, o Vitor chorou. E o Vitor, meu marido, é todo homem, você já viu, né? Não é de chorar. O Vitor, enquanto pregava no culto fúnebre, ele dizia, eu perdi uma intercessora. Porque nós íamos visitá-la, ela já acamada, ela morreu com mais de 90 anos, e a gente ia consolá-la e saía consolado do leito dela ali. Sim. Sabe? Então, e como ela, tantas outras que a gente sabe que ora pelo nosso ministério e batalha conosco em oração, né? Então, nós sabemos, eu me lembro de uma outra, Dona Noêmia, quando ela faleceu, o Vitor repetiu também, eu perdi uma intercessora, porque nós precisamos de quem interceda por nós, quem caminhe conosco, quem batalhe conosco, né? E as mulheres de oração, elas são uma bênção. Para a igreja, para as famílias, né? Eu tenho muitas pessoas de oração que são inspiração para mim, e esses dias nós estávamos aqui na igreja, reunidas como Déboras, né? E a gente falava para elas, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem um ministério de intercessão na sua vida. E não é fácil, né? Quando você se propõe orar por alguém como mãe, você vai sofrer junto. Mas que bênção que é alguém te ligar e falar, olha, eu oro por você pela sua vida. Sim. Gente, que coisa mais confortante que é isso, né? Verdade. E como a gente sente a diferença quando alguém está orando por nós. É verdade. Né? A gente sente essa diferença no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Quando a gente tem pessoas orando por nós. Né? É verdade. Então, e é bom que a pessoa saiba que você ora. É bom que ela saiba que tem alguém ali com suporte espiritual e que nós possamos nos dispor, né? Eu me lembro que tem uma turminha lá em Ariado, que é o grupo Goma, Dona Eleni, a Carminha. É uma turma que se reúne nas segundas, eu acho, feira, 3 horas da tarde. Faça chuva, faça sol, frio, elas estão lá orando pela igreja, pelos presbíteros, pelos pastores. E isso, muitas vezes, é o que sustenta espiritualmente a igreja, sabe? E aqui, aqui tem irmãs amadas em nossa igreja, sabe? Eu falo que eu sou privilegiada de fazer parte. E eu me sinto chamada também, sabe? Às vezes, na fraqueza da gente, a orar e interceder. E pedindo sempre ao Senhor que nos dê essas características aqui, que Ele deu a Débora, sabe? O Senhor nos levante, nos desperte para sermos mulheres usadas por Ele. Amém. Abençoadas. Amém. Que lindo. Glória a Deus. Obrigada. Muito obrigada, Adelina. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu agradeço também. A gente não conhece você lá da igreja. Como é o nome da igreja mesmo? De Florestópolis. Florestópolis. Mas nós somos um povo só. Né? Nós não temos... Às vezes muda o nome da cidade. Mas eu tenho certeza que se você chegar aqui, se eu chegar aí, nós vamos nos reconhecer, né, como servo do Senhor. Eu tenho essa experiência, sabe? A gente vai numa igreja que a gente não conhece ninguém. E é como se eu sempre tivesse convivido com aquele irmãozinho, com aquele irmão, porque nós somos uma família espiritual muito grande. E o Senhor, o Espírito do Senhor comunica, né? Verdade. Ele habita em nós, né? Isso é verdade. Ai, um beijo para vocês, que Deus abençoe muito. Amém, glória a Deus. E com certeza, tenho certeza que vocês estão se sentindo abençoadas, né? Amém. Pela sua vida. Que seja glória assim. a Deus pela sua vida. Que bom, que delícia. Foi muito maravilhoso esse momento. Me trouxe muitas coisas boas, aprendi muitos ensinamentos. Glória a Deus pela sua vida. Tenho certeza que vocês também, né? Amém. Aleluia. Agora eu gostaria de convidar a Adelina para fazer uma oração, né? Pelas mulheres. Recebam essa oração, né? Que o Senhor venha realmente entrar com providência sobre a sua vida. Às vezes você tinha alguma dúvida, puxa, eu não sou uma mulher usada por Deus, né?
poxa, como que é ser usada por Deus? O que eu posso fazer, né, para a obra de Deus? Olha que lindo, que ensinamento maravilhoso. Se dispor como mãe, como intercessora. Que rico que isso é. Isso é muito rico, a gente não tem noção. Às vezes a gente acha, mas só ficar lá no canto orando, né? Nossa! Gente, é a base, né? É a base. É a base, gente. Se não tiver esse sustento, a gente não dá conta. Débora não pegou na espada. Débora não guerreou com instrumentos de guerra, né? A Débora guerreou espiritualmente, em função daquele povo, né? Então, eu acho que hoje é assim que nós guerreamos, né? Pelos aqueles que nós amamos, às vezes aquela pessoa da nossa família que ainda não tem o Senhor. Há tantas pessoas carentes das nossas orações. Da gente ser usada por Deus na vida delas, né? Verdade. Então, que a gente se disponha. Essa é a minha. Isso, o dispor. Uma vez eu ouvi isso e me tocou muito profundamente. Assim, a pessoa falou assim para mim: Deus quer pessoas que se dispõem e você está se dispondo. Eu falei, poxa. Mas é verdade. Né? Quando Baraque fala assim, eu só vou se você for comigo. Ela podia falar, não, mas você pode ir, eu sou uma mulher. A função é tua. Ela tem que ir. Né? Deus já falou que vai te dar a vitória, por que eu tenho que ir junto? Ela podia ter feito isso, mas não, na hora ela falou, eu vou contigo, porque ela já tinha se dispor, ela adotou aquele povo, né, como mãe. Então, muitas vezes você não vê sentido, para quê, né? Mas o Senhor sabe. Sim. E nós somos abençoados primeiro, quando a gente se dispõe. É verdade, é verdade. Você faz uma oração por nós, abrindo por cada uma das mulheres. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, gratos ao Senhor, ó Deus, porque a Tua Palavra nos consola, nos ensina, a Tua Palavra nos direciona, Senhor, e nós Te agradecemos por essa passagem, Pai, da Tua Palavra que conta-nos sobre a vida de Débora. Obrigada pelos ensinamentos que o Senhor permite que nós tenhamos hoje nas nossas mãos, ó Pai, como ser mulheres usadas pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos desperte, ó Deus, a Te servir, ó Deus, como Débora Te serviu no passado, Senhor. O Senhor nos desperte a sermos intercessoras daqueles que necessitam, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos encorajadoras de pessoas, ó Pai, sermos suporte de pessoas, ó Deus. Senhor, que em nome de Jesus nós sejamos, Pai, boca do Senhor, como Débora foi um dia, Deus. Que nós possamos, ó Pai, através da nossa boca, ó Pai, proferir palavras de salvação na vida das pessoas, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos, assim como Débora, ser pessoas que confortam, ó Deus, que cuidam, ó Pai, que caminham junto, ó Pai, daqueles que estão fracos. Ó Pai, aquele exército, Pai, era frágil, ó Deus. A Tua Palavra diz que não havia chance deles ganharem aquela batalha, mas Débora caminhou com eles, ó Deus. Débora os confortou, os incentivou, ó Pai, falou do Senhor para aquele exército, e eles foram confiantes para a batalha, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser essas mulheres que caminham, ó Pai, ao lado de filhos espirituais, ó Deus. Que nós possamos gerar em nosso coração, ó Pai, filhos espirituais. E que esses filhos possam ser fortalecidos no Senhor, Pai, através da nossa ação, ó Pai, inspirados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Ó Senhor, encontre em nós um coração disposto, Pai, corajoso, como foi o coração de Débora, Senhor. E que nós possamos fazer a diferença na nossa geração, assim como Débora fez na geração dela, Senhor. Que em nome de Jesus, cada uma de nós, ó Pai, que estamos juntos nessa tarde, Senhor, possamos ser atalaias do Senhor, ó Pai, servas fiéis do Senhor, ó Deus. Que como Débora, Pai, levou vitória onde ela esteve, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Fala sempre o nosso coração, ó Deus, e usa-nos conforme Tu querer, ó Deus.
Nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia, ó Deus. Nós sabemos que as tuas misericórdias já nos alcançaram na manhã desse dia, Senhor. Obrigada, Deus, pelo seu sustento. Obrigado pela salvação que nos alcançou. Que coisa maravilhosa, Deus, sem merecermos, ó Deus. Agora, Deus, molda-nos segundo o teu querer, ó Deus. Ensina-nos a sermos mulheres conforme o teu querer, ó Deus. E fique conosco. E obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso na tua presença, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Nós louvamos o Senhor, ó Deus. Nós amamos o Senhor, ó Deus. Seja conosco. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, eu choro quando eu oro. Não tem jeito. Já me segurei até aqui hoje. Mas isso é muito maravilhoso, É glória a Deus. Amadas, um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.